Com bastante naturalidade, eu quero, neste momento, responder a vários comentários, vários pedidos, às vezes até em tom de socorro, pedido de socorro espiritual. Pessoas que estão na dúvida em como pronunciar o nome do nosso Salvador amado. Será este ou aquele outro? Quem está falando a verdade, afinal de contas? Nós preparamos aqui um estudo na dependência total do Espírito da Verdade. E antes eu quero fazer uma observação seguinte: eu não estou nem um pouco preocupado com aqueles que vão se manifestar contrários ou insatisfeitos. Não estou nem um pouco aí para vocês. O ministério que eu recebi pelo Espírito de Yahushua. Eu não recebi de homem algum. É óbvio que nós respeitamos, amamos, procuramos, quanto depender de nós, viver em paz com todos. Mas tem indivíduos que não tem jeito mesmo, né? As Escrituras, inclusive advertem, né? Ao homem herege, quando você exorta uma, duas vezes, né? Evita-o. Está escrito não? Bom, o título dessa gravação é Desmentindo Falsas Transliterações Hebraicas. Eu vou fazer colocações aqui bem didáticas da maneira mais possível, né? Me pronunciar de maneira mais clara possível também, para que vocês recebam a resposta aos inúmeros pedidos, aos vários pedidos, o socorro, às vezes até espiritual. Obviamente, o nome de origem existe. E negar a transliteração, estou me referindo aqui, imaginando a verdadeira transliteração, torna-se um falso substituto da verdade. É negar, portanto, a transliteração aos nomes sagrados, ao invés de tradução. Negar isso é um falso substituto da verdade. Mas o que eu desejo destacar nesta oportunidade são as inúmeras transliterações que surgem sem os devidos qualificadores. Você quer ver como a gente consegue desmentir essas falsas transliterações hebraicas? Presta atenção. Ao afirmar que o nome do Messias é Yahushua, que por sinal achamos o mais convincente, eu não posso excluir os qualificadores, pois alguém poderia indagar a quem me refiro ou estou invocando: ao nosso Salvador ou ao sucessor de Moisés. Por exemplo, que no hebraico recebe a mesma transliteração. De pronto sei que os defensores da exclusividade hebraica, né? Eles defendem uma exclusividade hebraica, mas não tem um argumento didático, né? Algo que realmente vale a alma, né? Algo realmente convincente, né? De pronto eu sei que os defensores da exclusividade hebraica iriam argumentar que trata-se do Filho do Altíssimo. Você se lembra do texto, né, do que foi falado? As pessoas que invocam o nosso Salvador amado, as mais diversas transliterações, e não usam, não fazem menção dos qualificadores. E alguém mais arguto, né, espiritualmente, pode perguntar, né? A quem que você está invocando? O Messias, o Salvador, aquele que veio para nos salvar, ou o sucessor de Moisés? Yahushua, Moisés, como quer.
Pois ele recebe também, o sucessor de Moisés, né, recebe a mesma transliteração que é dada para o nome do Salvador. E os motivos são facilmente identificados. De pronto sei que os defensores da exclusividade hebraica iriam argumentar que trata-se do Filho do Altíssimo, o Messias, o Salvador, o Filho do... E com argumento para suas exclusividades, por certo diriam ainda que Yahushua sabe todas as coisas. E aí eles já estariam dentro deste campo de transliterações, uns dizendo Yeshua, Yehoshua, Yahô, Yahu e Ahusha e tantos outros. E quando invoca o Yahushua, ele entenderá que jamais estaria invocando o sucessor de Moisés, por exemplo. Então, quando eu tenho preferência pelo nome Yahushua, eu, obviamente, devo usar os qualificadores, porque alguém mais, né, agudo pode argumentar o seguinte: você está invocando Salvador ou o sucessor de Moisés? Em que pese os argumentos de condenação para os que não estão invocando certíssimo, 100% o nome do Salvador, também para os tais que não usam os qualificadores, recebem o mesmo grau de condenação. Agora raciocine comigo. Vamos lá, bem devagar, para um assunto muito importante, muito sério. Agora raciocine comigo. Diante de tantas transliterações que hoje existem, afinal, quem está invocando o nome certo do nosso Salvador, que por sua vez recebe o nome do Eterno, o Altíssimo, o Criador de todas as coisas? E mais, se ele sabe todas as coisas, saberá também que aqueles que o invocam por Jesus Cristo estão se referindo a ele somente, justamente pelos qualificadores e atributos que nenhum outro ou a nenhum outro aplicar-se-iam. O fato de existirem várias transliterações, entre aspas, inclusive, por si só, desqualifica uma exclusividade ao nome em hebraico, tais como Yeshua é o nome certo. O indivíduo aí que gritava que era Yahushua, né? Yahushua. Inclusive com esse agravante aí de não existir de tombo no hebraico. Agora ele mudou. Yeshua. Com esse agravante aí também de abreviar o nome do Altíssimo para Ie, chamar o pai de Ie. Bom, vamos lá. Aí, o fato de existirem várias transliterações por si só desqualifica uma exclusividade ao nome do hebraico, tais como Yeshua, aqueles que querem dar o nome certo é Yeshua. Aí vem outro grupo, Yehoshua. Tem aqueles que afirmam que Yahushua. Vem ainda Yahushua, Yahusha e Yahushua. E olha que se a fonética de pontuação não condiz com o que afirmam, tornam-se inimigos dos que não concordam com tais doutrinadores. Se você pronunciar, por exemplo, Yahushua, que tem sido nossa preferência por inúmeros argumentos, e não pronunciar Yahushua, né? Se você não pronunciar, vamos dizer, corrigindo aqui, se você não pronunciar Yahushua, né? Yahushua. E se você pronunciar, por exemplo, Yahushua, veja a pontuação. Eles não conversam mais com você. Eu tenho exemplos aqui de pessoas que, porque eu pronuncio Yahushua, eles acham que é Yahushua. Eu não estou dizendo que
esteja errado, não é isso? Eu acho a fonética transliteração para Yahushua mais invocativa, né? Mais... Bom, é interessante observar que esses indivíduos, eles, quando você não concorda com eles, deixam de ser amigos. Tá? É até um favor que eles fazem. Mas afinal, quem está com a verdade, qual a maneira correta de nos relacionarmos com o nosso Salvador amado? Durante anos de pesquisa, às vezes até por horas, de madrugada, aprendi pelo Espírito da Verdade a ter a comunhão com o meu Salvador amado, embora defenda uma legítima transliteração. Eu me relaciono com ele mais usando títulos e qualificadores, atributos que a nenhum outro aplicariam, que é um exemplo prático. Na hora da sua partida para a eternidade, qual o nome correto que eu preciso invocar e deve ser invocado? Você não pode errar. Está prestes a partir e tem que acertar 100%. Valer-se de expressões tal como meu Salvador amado, tu que deste a tua vida para a minha salvação, Filho do Altíssimo, o Eterno, em teu nome, Salvador da minha alma, eu entro contigo na eternidade, dentre outros exemplos, né, que poderíamos aqui citar. Bom, os mesmos exemplos se aplicam aqui no caso, também de orarmos para o enfermo, né? Não é orarmos pelo enfermo, né? E não é intermediário. Orarmos para o enfermo, expulsarmos demônios. Aí nós usaríamos a seguinte expressão: em teu nome, meu Salvador amado, eu estou destruindo toda a obra do diabo, de Satanás. E essa oração aqui, inclusive, agora eu estou fazendo com validade também, né? Não é só como exemplo de gravação. A mesma coisa, orar por um enfermo. Em teu nome, né? Eu estou orando agora a favor daquele ente querido que está enfermo, no leito de enfermidade, e colocando a mão sobre ele, ungindo, né? Conforme manda a palavra. Em conformar-se com tais exemplos e defender tantas transliterações dadas a Yahushua, Messias, inclusive sem os qualificadores, se perde facilmente frente aos que exigem mais coerência. Ademais, o Altíssimo não leva em conta os tempos da ignorância. Atos 17:30. E, por certo, recompensará aqueles que o invocam com sinceridade e novidade de vida, de acordo com as Escrituras Sagradas que aprenderam, em que milhões em todo o mundo têm como regra de fé e conduta. Quantos pregadores famosos, né? Quantos pregadores usados pelo Espírito de Yahushua, que foram instrumentos avivalistas, e levar milhões de almas ao Salvador e que nunca falaram uma frase sequer em hebraico, porque creram no Salvador único, nos seus atributos e qualificadores. E Yahushua continua recebendo milhões em todo o mundo que se dirigem a ele. Certa oportunidade, certa feita, o nosso Salvador amado Yahushua diz, quando expulsava os demônios, né? Inclusive a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele desmoralizava, envergonhava seus opositores, dizendo o seguinte: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Então, os que professam o nome Jesus Cristo e expulsam demônios, o fazem muito bem. Fazem muito bem. Estão aí também exercendo o ministério, embora não tenham ainda o privilégio de aprofundar-se mais
origem hebraica que mais se adapta, né, à realidade, como, por exemplo, o cego de Jericó. Quando Yahushua passava, até outro dia eu brinquei com uma pessoa, fiz a seguinte pergunta: quando Yahushua passava, o cego viu, né, Yahushua passando, qual o nome que ele gritou? Aí a pessoa respondeu, não, ele não viu, né, porque era cego. Mas qual o nome que você acha que o cego de Jericó ali gritou quando Yahushua passava? Inclusive com os discípulos, né, querendo impedir, e aí que ele gritava mais ainda: Filho de Davi, da onde tenha misericórdia de mim. Qual será o nome que ele gritou, hein? Jesus Cristo não está muito condizente com a origem hebreia, vocês não acham? Yeshua, Yahushua, Yahushua, Yahushua. E agora? Como é que você me responde a essas comparações que estão sendo feitas? Bom, nós chegamos até aqui, está lá no Facebook, esse estudo, e ainda vamos prosseguir mais um pouco, mas fique aí a mensagem para que você medite, desmentindo falsas transliterações hebraicas. Desmentindo falsas transliterações hebraicas. E volto a dizer, obviamente o nome de origem existe, e negar uma transliteração legítima é tornar-se um falso substituto da verdade. Mas condenar aqueles que professam Jesus Cristo é prova de falta do conhecimento. Falta do conhecimento. Fica aqui o nosso abraço, essas considerações, sem nos preocupar nem um pouco se você vai gostar ou não vai gostar. Gostar ou não, não importa. Hoje na nossa reunião foi eu e a minha querida esposa. Outras pessoas não participaram. E eu fiquei pensando, né? Um número impressionante daqueles que passam por aqui, já até pela minha casa aqui, residência já tiveram. Outros que se inscrevem no Skype e querem participar da reunião, mas não aparecem. De repente, nós estamos fazendo um estudo lá em Bereshit Bará, capítulo 1, inclusive com algumas pronúncias em hebraico. O espírito de Yahu pairava sobre a face da terra, falando sobre o espírito Kadosh, o santo, espírito da verdade, consolador. Ruach HaKodesh. E ele, naquele momento ali que nós estamos pensando, poderíamos ter muitas pessoas aqui, ele disse para mim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é com, não vem, né? Essa preposição aí, muito séria. Aí estou eu no meio deles. Trouxe uma alegria tão grande ao meu coração, essa palavra. Esse é o motivo porque eu digo que se você gostou, deixou de gostar, se quer participar, não quer participar, para mim, se tiver 1 milhão de pessoas, uma alegria muito grande. Se tiver 10, 100, 200, eu, a minha querida esposa, vou exercer o ministério com a mesma alegria e intensidade que se estivesse falando para milhões de pessoas. Shalom de Yahushua, porque sem ele não existe shalom, não existe mal alguma, né? Até outra oportunidade, na dependência total do Espírito da Verdade.